Salve, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de como você pode se aposentar com as ações do Bradesco. Quanto que você precisa investir na empresa para ter uma renda para te dar tranquilidade para você viver em sua casa sem fazer absolutamente nada, somente receber os dividendos do banco. Eu já ressalto que o banco ele está no melhor setor aqui no Brasil para você poder investir, que é o setor financeiro, principalmente o bancário. Aqui são muito poucos bancos que você precisa analisar. O mercado tem baixa concorrência, altíssimas barreiras de entrada, tanto de investimento quanto de regulatório, e os bancos no Brasil eles são extremamente rentáveis, mais rentáveis inclusive que os bancos do exterior. Então, investir aqui no Brasil, no setor financeiro, é uma excelente ideia. E eu venho trazer para vocês o Bradesco. Adianto que o Bradesco ele apresentou um resultado estrondoso no seu primeiro trimestre de 2025. O resultado do banco, com relação à receita, lucro, atividades, melhora no crédito e, consequentemente, melhora na cotação da ação. Então já cola com a gente, curta, compartilha, não perca nenhum segundo desse vídeo, que você vai ver muita informação até o final. Então valeu! Como eu acabei de dizer, o Bradesco apresentou um resultado estrondoso. Teve uma elevação na receita, teve uma elevação no lucro, uma melhora nos investimentos, carteira de crédito subiu, margem financeira subiu, e o Bank of America, o BOFA, ele elevou as ações do Bradesco para compra. E além disso, após a divulgação desse resultado, as ações do Bradesco subiram mais de 12%, como nós vamos ver aqui nos gráficos que eu vou apresentar para você. A receita do banco ela veio estrondosa, veio 32,3 bilhões, um aumento de incríveis 15% no ano. Teve uma leve queda no trimestre, mas anualmente o resultado veio muito bom. E qual foi a causa disso? Boa pergunta e ela está aqui na sua tela. Aumento na margem financeira, aumento na receita de prestação de serviços e aumento no seguro, previdência e capitalização. Partindo para a carteira de crédito do banco, que é um dos principais pontos que você precisa analisar em cada banco, ficou em 1 trilhão. O Bradesco ele sempre estava numa prateleira abaixo do Itaú e Banco do Brasil e uma prateleira acima do Santander. Mas agora o Bradesco ele se torna um seleto componente do grupo que tem 1 trilhão em carteira de crédito. A carteira de crédito do Bradesco ela cresceu em todos os segmentos, seja total, pessoas físicas, micro, pequenas e médias empresas, pessoas jurídicas e grandes empresas. Grandes empresas elas sofreram um crescimento um pouco menor, de 1,2%, um pouco inferior ao que via sendo apresentado, mas cresceu, isso que é importante. O crescimento total da carteira de crédito no ano foi de quase 13% e 2,5% se for comparar trimestre a trimestre. Você pode ver a segmentação que o banco faz com a sua carteira de crédito. Crédito rural, imobiliário, consignado, crédito pessoal e cartão de crédito. Além disso, isso para pessoas físicas. Para pessoas jurídicas, micro, pequenas e médias empresas, grandes empresas. E você tem as atividades relacionadas às pessoas jurídicas, capital de giro, crédito rural, leasing, comércio exterior. Outro ponto que você precisa necessariamente olhar é a margem financeira, que é o quanto que o banco recebe de dinheiro e o quanto que ele empresta para outras pessoas, que é o spread bancário. A margem financeira do banco total também teve um excelente resultado, de quase 14% no ano e de 1,5% trimestre a trimestre. A margem com clientes subiu 15,5%. A margem com clientes líquida subiu 36%. Despesas com PDD, que é provisão para devedores duvidosos, o famoso calote, se manteve estável, com 3% ali e 7,5%, 7,6 bilhões de reais. Chegando no lucro líquido, o lucro líquido do Bradesco ficou em 5,8 bilhões, um aumento de quase 40% no ano. Um aumento simplesmente incrível. Por isso que o Bank of America começou a recomendar a compra das ações do Bradesco e você verá a rentabilidade incrível que teve as ações no mercado. O guidance foi um crescimento de 4,8%, mas o realizado foi um crescimento de 13% na carteira de crédito. A margem financeira líquida, que é a margem financeira total, tirando o PDD, era esperado entre 37 e 41 bi. Veio 9,6 bi, o que é muito positivo. A receita de prestações de serviço veio acima do esperado também. O máximo era 8%, mas veio 10%. Despesas operacionais teve um crescimento acima do esperado. O máximo era 9%, mas veio 12%. E vamos falar o porquê que isso aconteceu. O resultado das operações de seguro, capitalização e previdência, o máximo era 10% e veio 3 vezes mais, 32%, quase 33%.
Então você vê que o resultado do banco foi muito acima do esperado por ele mesmo, inclusive. As despesas operacionais do banco, como nós acabamos de falar, houve um crescimento de 12,3 bi no ano e 8,6 bilhões em trimestre a trimestre. Despesas pessoais e administrativas, houve crescimento de 3%, 3,7% no ano. Mas por que que isso aconteceu? O banco ele realizou uma compra de outro banco, que é o banco John Deere. Então, as despesas do banco foram adicionadas a esse resultado. Então, esse crescimento aqui é um crescimento não recorrente. Nos trimestres seguintes, isso aqui tende a não se realizar, ok? Então, esse resultado anormal das despesas foi decorrente dessa aquisição e vamos ver os próximos resultados para ver como é que o banco vai se reorganizar. Com relação aos pontos de vendimento, segue a tendência de todos os bancos de digitalização. Uma redução em março de 2024, tinham 7.100 pontos ali de atendimento aproximadamente. Agora já são 5.780 e a tendência disso aqui é cair, tá? As agências vêm sendo reduzidas, as unidades de negócio sendo reduzidas, os pontos de atendimento também. Isso reduz as despesas do banco, reduz a necessidade de contratação de mão de obra, digitaliza o banco e deixa ele mais eficiente. É a tendência de todos agora. Aqui eu quero mostrar para vocês alguns números fundamentalistas. E de cara eu já quero mostrar para vocês a absurda valorização que teve no preço da cota. Olha isso aqui, olha esse paredão. Foi por causa da divulgação do resultado. A ação ela valorizou 16% no mesmo dia. Ela foi para R$ 15,14. Continua uma ação, um preço excelente, mas você pode ver que o mercado ele já se atentou para as ações do Bradesco. Ele tem um dividend yield de 8,8%, um dividend yield não muito grande, mas em linha com o setor, tanto Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil tem um pouco mais de dividend yield. E nos últimos 12 meses apresentou uma valorização de 24%. Então, em um ano, o banco do Bradesco se valorizou 24%. Nessa imagem aqui eu quero mostrar só mais algumas informações que eu não mostrei no anterior, que é o PL e o P sobre VP. Esses dois indicadores são indicadores de preço, então quanto menor esses indicadores forem, mais baratos. O Bradesco ele tem um PL de 8,5, ou seja, tem de estar barato, mas será que ele está? Vamos fazer o comparativo com outros bancos para ver se o PL está interessante. Mas o mercado considera abaixo de 10 um certo desconto. O P/VP, no mesmo sentido, ele considera o número 1 como referencial. Então, o que tiver abaixo de 1 é desconto. E o Bradesco está com desconto aí de 6%. Para a alegria geral da nação, o Bradesco ele distribui dividendos mensais. Todo mês vai pingar alguma coisa na sua conta se você investir no banco. Geralmente vai cair 1% na sua conta, tá? Mas não fique impactado com isso não, porque a distribuição realmente dos dividendos, ela é feita de forma periódica. Mas ele aparece aqui porque todo mês ele cai, ele distribui alguma coisa lá para os seus acionistas. Aqui é um gráfico interessante, porque ele faz a relação entre o lucro que o banco apresenta e o preço de mercado da ação. E você pode ver o quanto que está essa diferença. O lucro que o Banco do Bradesco apresenta em relação ao que o mercado está pagando tem uma boca de jacaré gigante aqui. Você pode ver que ela está fechando. Ó. A cotação ela está convergindo para onde está o lucro, mas ainda há uma diferença, há um gap muito grande entre esses dois indicadores, o que significa que a ação ainda está barata, porque o preço de mercado ainda não convergiu para o resultado apresentado do banco. E aqui a gente faz aquele comparativo de indicadores. O Bradesco ele tem o PL, o indicador aqui já está em 8 ponto alguma coisa, mas continua barato. O mais barato é o Banco do Brasil, seguido de Santander. Mas o Bradesco ele tem deixado de estar tão barato assim por causa dos seus resultados. Pessoal do VP, o Bradesco ele é o mais barato no momento, que é o preço de valor de mercado com relação ao patrimônio líquido dele. O dividend yield do Bradesco já não está tão barato assim, ele já está em 8. É o segundo mais barato, essa estrelinha aqui já está no Banco do Brasil. Com relação à rentabilidade, margem EBITDA, margem líquida, liquidez corrente, o Itaú ele é disparado o melhor. Ele tem um ROI, Return on Equity, maior, tem um ROIC, que é Return on Investment Capital, que é retorno sobre o capital investido maior, mas o Bradesco não fica lá muito atrás. Inclusive, o Bradesco ele tem um CAGR de receita de 5 anos, o maior. O CAGR é o crescimento anual composto da receita. O que uma receita há 5 anos atrás até agora precisou crescer para alcançar esses resultados. E o Bradesco é o maior. Como é um indicador de rentabilidade, quanto maior for, melhor.
Agora vamos para a nossa simulação no nosso Excel para analisar as rentabilidades. Vamos aqui para o nosso Excel e seremos extremamente objetivos. A nossa tabela já está montada com os dividendos recebidos, renda mensal, valor investido, e vamos inserir aqui a quantidade de cotas que a gente precisar. Vamos começar com 100 cotas do Bradesco. Se você investir 100 cotas do Bradesco, você vai ter investido R$ 1.500 aproximadamente e vai ganhar míseros R$ 11. Tá pouco. Vou adiantar aqui esses aportes. 4.000 cotas do Bradesco, você vai receber R$ 445 aproximadamente mensais e vai ter investido cerca de R$ 60.600. Não é muito dinheiro, mas já é um dinheiro considerável. Vamos aportar mais. 10.000 cotas do Bradesco, você vai ganhar por mês R$ 1.100 e vai ter investido 151 mil. É bastante coisa, mas você tem ali um dividend yield bastante interessante para essa rentabilidade, né? 25.000 cotas do Bradesco, você vai ganhar 2.800 aproximadamente e vai ter investido 380 mil. Vai anotando aí e vê o que você acha. Se é muita coisa para investir para pouco rendimento, se está em linha com o que você esperava. E vamos fazer agora o nosso último aporte. Eu vou dar um porradão aqui para ver o quanto de renda você vai de fato ganhar. Então vamos lá, 70.000 cotas do Bradesco, você vai ter investido ali um pouco mais de R$ 1 milhão e você vai ter uma renda mensal de 7.816. Acredito que vocês vão ter que falar, pô, é muito dinheiro para pouca renda, mas pessoal, você vai ter 1 milhão em patrimônio e mensalmente você vai ter esse valor aqui. Existem ações que vão pagar mais? Com certeza. Existem ações que essa relação de capital investido e dividendo recebido serão melhores, mas cabe lembrar para vocês que o Bradesco é uma ação mais conservadora, é uma ação num excelente setor e que distribui dividendos mensais. Quanto mais conservador for a ação, menor tende a ser a rentabilidade e os rendimentos. Analise isso. Conforme o dividend yield for maior, quanto maior for a rentabilidade que uma ação vai apresentar para vocês, maior também é o risco. Então, coloque isso na carteira de vocês e no seu racional. Investir 1 milhão no Bradesco vai te dar uma renda de quase R$ 8.000 por mês. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês a ter uma noção de valor investido e valor recebido. Não é simples fazer essa conta, existe tempo, paciência e persistência principalmente. Vocês precisam separar um valor mensal por mês, investir nas ações do Bradesco, reinvestir os dividendos que vocês vão receber mensalmente pelo banco e fazer isso constantemente até vocês alcançarem um objetivo, seja uma renda de 10 mil, 20 mil, 5 mil reais. Ok? Eu, sinceramente, tenho a missão aqui nesse canal de ajudar vocês a esclarecer essa parte de educação financeira e aposentadoria. Esqueçam o INSS. Então, eu espero sinceramente que eu tenha ajudado. Deixa aqui nos comentários se ficou alguma coisa por dizer, ou se vocês preferiam que eu falasse mais alguma coisa sobre o banco, ou simplesmente elogiar e dizer que o vídeo foi ótimo. Um grande abraço e valeu!